Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos rever alguns assuntos que nós já estudamos em português. Abra seu livro na página 84 e vamos começar a revisar os conteúdos que nós já estudamos para você poder realizar algumas atividades de revisão depois. Nesse capítulo, nós vimos o conto Ridículo Péssimo, que foi dividido em 3 partes. Vocês lembram? No começo, contou a parte em que eles combinaram de assistir o filme, depois que ele enviou uma carta de reclamação e a resposta que ele recebeu dessa carta de reclamação. Nós também falamos um pouco sobre as sinopses, que elas servem para incentivar a assistir o filme, que são textos curtos e que também auxiliam a gente a escolher, pois tem um resumo do filme, né? Eles trazem uma crítica, outras informações importantes como o nome do diretor, um pouquinho da história. Também vimos que tem a classificação indicativa do filme, que diz para que idade aquele filme é apropriado, o tipo de conteúdo que tem, que é muito importante também essa informação. Outra parte importante que nós vimos foi a carta de reclamação enviada por André, que é muito importante. E essa carta tem todos os dados importantes. Se você observar, ela tem o dia, o mês, o ano, o nome do André. Ele explica claramente na carta o que desagradou ele, como ele ficou se sentindo. Depois, uma sugestão de como poderia ser reparado o erro. Ele se despediu e assinou a carta com todas as informações que são necessárias. Também falamos um pouquinho sobre os adjetivos, que são palavras que caracterizam seres e objetos. Exemplo, aquela pessoa está cansada, feliz, também grande, pequeno e etc. Tudo aquilo que eu uso para caracterizar pessoas ou objetos. Agora que nós já relembramos alguns dos assuntos estudados, vamos para as atividades. Na página 84, a número 1 diz assim: como se escreve uma carta de reclamação? Leia e complete o roteiro. Use como guia a fala da mãe de André. Então você vai ver a primeira fala, diz assim: primeiro, precisamos escrever o nome da nossa cidade, o dia, o mês e o ano em que estamos. Então, lá na letra A, você vai dar continuidade. Escrever o nome da cidade e o que mais que é importante que a mãe dele disse? O dia, o mês, o ano e depois o nome da pessoa para quem irá enviar a carta. A letra B. A letra B quer saber a continuidade. Então, apresentar-se significa dizer o... O que a mãe do André diz que apresentar-se significa? Olha lá ela continuando. Você precisa se apresentar, ele nem te conhece. Nome, idade, onde você estuda. Então, você vai colocar essas informações na letra B. Apresentar-se significa dizer o nome, a idade e onde estuda. Continue lendo as falas da mãe de André e André e complete as outras informações solicitadas na letra E e F, porque a letra C e D já tem ali a informação. A próxima atividade é uma atividade que vocês gostam muito, que é um caça-palavras. Nesse caça-palavras, você vai encontrar 8 adjetivos. Uma dica: esses 8 adjetivos vão completar as frases que estão lá embaixo. Mas preste atenção na concordância. Se uma palavra está no plural, falando de mais de uma coisa, essa palavra que você vai completar tem que estar no plural. Vou dar um exemplo. Uma das palavras que tem no caça-palavras é romântico. Essa palavra vai completar a letra A. A mãe de André não gosta de filmes românticos, mas no caça-palavra está escrito romântico. Como na frase está falando de filmes no plural, tem que colocar o S caso você complete a primeira frase com a palavra românticos. Mas tem outras 2 palavras que também podem ser usadas para completar. Depois que você encontrar todos os adjetivos, você vai usar eles para completar as frases.
Agora nós vamos para a próxima atividade na página 86. No segundo sábado de outubro, às 16 horas, foi exibido o filme A Noviça Rebelde completo. André adorou, por isso ele pediu para sua mãe ajudá-lo a enviar uma carta de agradecimento ao diretor-presidente da RTB. Escreva a carta de agradecimento que André enviará para Otávio Teles, presidente da RTB. Então agora, quem vai escrever a carta de agradecimento, porque o filme passou conforme combinado depois, é você. Então lembre de todas as informações importantes que deve ter nessa carta. Você pode seguir as sequências, dar uma olhadinha no seu livro. A gente vem estudando bastante esse assunto. Mas, caso você fique com dúvida, você pode ir revisando e seguindo o seu livro, tudo bem? Depois de escrever a carta de agradecimento, você também vai preencher o envelope com os dados que estão ali embaixo. Tem o bairro, tem o CEP, a cidade, o endereço que tem a rua e o número do lugar onde deve ser entregue. Você vai utilizar essas informações para preencher o envelope em que André irá usar a carta, que está aí na imagem do seu livro. Essas são as atividades de hoje. Na próxima aula de português, nós vamos dar início a um novo assunto. Um beijo, espero que você esteja aprendendo e compreendendo. Se não, você pode enviar a sua dúvida para a professora. Um beijo e até a próxima aula.